O Donald Trump ele propôs uma limpeza étnica em Gaza. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Na verdade, isso não é surpresa para ninguém. A gente já sabia, eu falei aqui para vocês que mesmo com o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que as coisas não iam parar por ali. A gente falou sobre isso. Inclusive, Israel já tem feito ataques na Cisjordânia, e isso veio muito bem a calhar, as alegações, as afirmações do Donald Trump de fazer uma limpeza em Gaza vieram muito bem a calhar para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O que o Donald Trump disse? Eu vou abrir aspas aqui, ele foi numa entrevista, mas novamente daquele estilo Trump, né, de nunca dar os detalhes de como vai fazer, mas a intenção, a gente não pode duvidar muito do que acontece, porque, por exemplo, vocês veem, por exemplo, sobre quando antes de ser eleito, antes de ser empossado, ele já falava sobre as deportações em massa. Vocês viram isso acontecendo, por exemplo, no Brasil, as pessoas deportadas chegaram algemadas e tem relatos de tortura, inclusive tortura psicológica e agressão dentro do avião. Bom, o que ele falou? É literalmente um local de demolição. Quase tudo foi demolido e as pessoas estão morrendo lá. Então, eu preferia me envolver com algumas das nações árabes, se envolver com algumas nações ali em torno e construir moradia em outro local onde elas possam talvez viver em paz, pelo menos por um tempo. Bom, vamos lá. Algumas pessoas vão achar que essa fala dele foi uma fala tranquila, uma fala inocente até, só que não. Ele está falando sobre retirar as pessoas de seu local, desrespeitando a soberania. Inclusive, aliado a isso, não é só a fala, tem que ver a atitude. Ele também já afirmou que ele cedeu para Israel algumas bombas que o Joe Biden estava segurando, que o Joe Biden não tinha permitido. Bombas que são capazes de destruir o terreno. Isso aí também é uma forma de fazer essa limpeza. Então, retirar a população. Ele fala que tem mais ou menos cerca de 1,5 milhões de pessoas em Gaza, e ele fala de retirar essa população, lembrando que Gaza, em tese, 60% da faixa de Gaza foi destruída, mas ele fala de retirar. E ele falou assim que perguntaram se era uma medida é, a curto prazo ou a longo prazo. Ele falou, tanto faz. Isso é uma forma que, inclusive, o Donald Trump tem de simplesmente ignorar os outros povos. Só não interessa se é a curto ou a longo prazo. Ele falou assim, eu quero tirar o pessoal de lá, as pessoas de lá. Isso vem muito bem a calhar. Em Israel já teve manifestação do governo falando que apoia esse tipo de atitude, né? Por quê? Porque o Donald Trump ele não defende a criação do Estado da Palestina. Então, quando ele fala de médio a longo prazo, ele não interessa, ele quer retirar de lá. Mas não é retirar para ajudar as pessoas, ele quer retirar justamente para poder livrar. E ele usa, inclusive, um termo numa outra frase, que ele fala: é preciso, vamos limpar Gaza. Ele fala que é preciso limpar Gaza. E para onde essas 1,5 milhões de pessoas iriam? Dizem, o Donald Trump disse que conversou com o rei da Jordânia, país vizinho ali a Israel, que é o rei Abdul, e disse que ele está encurvado, está prestes a aceitar com que o Trump leve essas pessoas para lá, né, 1,5 milhões de pessoas de Gaza para a Jordânia para viverem na Jordânia. E ele disse também que ele vai conversar com o presidente do Egito, Abdel Fattah, para que parte também dessa população de Gaza vá para o Egito para viver no Egito, outro país que faz fronteira inclusive com a faixa de Gaza. Bom, vamos lá. Sobre o Egito, você tem centenas de milhares de palestinos que refugiaram desde o início dessa guerra, 2023, refugiaram no Egito, mas o Egito ele não quis, ele fechou as fronteiras com Gaza. O Egito é aliado aos Estados Unidos e eles não são reconhecidos no Egito como refugiados. O que significa isso? Significa que eles não têm os direitos como refugiados, os direitos estabelecidos pela ONU, pela Acnur. Então eles não precisam, eles não têm esse tratamento humanitário como aliados, porque o Egito não os aceita, certo? Então o Donald Trump disse que vai conversar hoje, né? Estou gravando esse vídeo no domingo, ele disse que vai conversar hoje com o presidente do Egito sobre isso. E as repercussões? As repercussões, elas são em Gaza, a população, lógico que não gostou, os grupos não gostaram. Então, a repercussão negativa. Por quê? Porque você está falando fazer uma limpeza.
Inclusive em Israel, os ministros do Netanyahu já falaram, já estão falando em, após essa limpeza, em colocar assentamentos de Israel em Gaza, que é por direito de Gaza. É a face, e eu falo isso há vários meses, há vários vídeos, na verdade até há anos, é a face do que a gente está falando sobre o sionismo. Sei que você já deve ter gente falando, lá vem ele falar do sionismo. A gente está falando desse nacionalismo judeu, que é o nacionalismo judeu, esse sionismo de Estado do Benjamin Netanyahu, da cúpula de governo do Benjamin Netanyahu, que não aceita a criação do Estado palestino para viver em paz com o Estado de Israel. Quando a gente está falando aqui sobre a criação do Estado palestino, a gente não está falando da destruição do Estado de Israel, a gente está falando da coexistência de dois Estados. E esse sonho parece cada vez mais distante, porque o Estado de Israel não aceita, o Estado de Israel não quer a formação do Estado palestino. A única forma de se ter paz na região é a coexistência de dois Estados de forma pacífica. Mas o Estado de Israel não aceita. Então, e agora com esse suporte, esse aporte do presidente Donald Trump, que diz respeito à soberania de todos os países, esse sonho fica cada vez mais distante. Só para constar, o Joe Biden defendia a coexistência defendia em palavras, tá? A coexistência de dois estados de forma pacífica. Defendia em palavras. Por que que não defendia na prática? Porque na prática o Joe Biden continuava dando dinheiro para Israel para poder bombardear Gaza. Então essa ideia do Joe Biden a diferença que a gente vê ali no Oriente Médio de Joe Biden para Donald Trump é que o Joe Biden ele fala, tinha um discurso de paz, mas uma prática de guerra. O Donald Trump tem uma prática de guerra e um discurso de guerra também. Ah, mas foi importante ele fazer o cessar-fogo. Esse cessar-fogo foi por causa de reféns, do ponto de vista de Donald Trump, porque passados os reféns, suponhamos que daqui a pouco, quando a gente tiver notícia de que todos os reféns em posse do Hamas forem devolvidos para Gaza, vocês não tenham dúvida de que a gente vai ter mais conflitos acontecendo no Oriente Médio. E quem que sofre com isso? Sofre a população. Sofre uma população civil, tanto de Israel quanto a população civil de Gaza. Tá? Para não vir gente aqui falando, só está falando de Gaza. Não, a população civil de Israel também sofre, lógico, são seres humanos. Tá? Então tá aí. O que vocês acham sobre isso que está acontecendo? Vocês acham que de fato é possível fazer? Porque assim, a gente fala assim, parece que é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas Donald Trump, a gente acabou de ver, inclusive refugiados não, brasileiros deportados chegando no aeroporto em Manaus, algemados pelas mãos e pelas pernas. E eles só ficaram aliviados, só para vocês terem noção, quando eles descobriram que de Manaus até Confins, né, chegando no aeroporto internacional de Confins, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, que eles iriam com um avião da Força Aérea Brasileira, sem contar que o avião que eles foram levados dos Estados Unidos, ele já estava caindo aos pedaços, não tinha nem ar-condicionado, teve que parar no Panamá por uma questão de emergência e continuaram com o mesmo avião. Assim, Donald Trump não está ligando para as outras nações, para a soberania dos povos, para o respeito à dignidade humana. Não está ligando para isso. Então, vocês acham que ele pode fazer isso, essa limpeza em Gaza? Vamos ver, né? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!